Graças a Pai, meus irmãos. Saúdo a igreja na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo a cada um de vocês que estão aí na sua casa. Saúdo a toda a nossa comunidade, toda a nossa igreja. E a cada um que estiver tendo acesso neste momento em nossas plataformas neste domingo. Nós estamos aqui como igreja, cumprindo uma de nossas missões, que é estar junto em oração. E vivemos nesse momento muito difícil, nesse momento em que temos tantas incertezas, onde não sabemos o que acontecerá direito no dia de amanhã. Nós temos muitas necessidades, temos irmãos que estão passando por momentos difíceis, seja no âmbito financeiro, seja no âmbito de saúde. Nós temos aqui em nossa igreja, por exemplo, 4 casos em que nós estamos clamando ao Senhor, que estão em processo de quimioterapia, em processo dolorosos, mas que nós confiamos no nosso Deus, nós confiamos no nosso Pai, que tudo pode. E diante dessa incerteza, nós temos uma certeza, em que nada sai do controle de Deus. E que independente das circunstâncias, do que irá acontecer nos próximos dias, nada sairá do controle de Deus. E com essa certeza, eu queria te convidar para que a gente tivesse neste momento, como a gente tem às vezes um ritual para quem vai assistir uma série na Netflix, um filme esperado, você prepara tudo ali, o ambiente, seja um doce, que agora você pensasse, no caso, em tirar tudo aquilo que te distrai, e que te convido neste momento para que a gente esteja se encontrando neste lugar chamado oração, que a gente esteja separando este momento para nossa família, para, se você tem algum amigo, algum parente perto, que você possa estar convidando para que a gente esteja se encontrando neste momento. Eu te convido que a gente esteja orando neste momento. Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, neste dia, pedimos que a tua boa mão continue, Senhor Deus, sobre nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, por este dia de vida, e por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Senhor. Senhor, nós temos muitas necessidades, nós temos muitos anseios, e vivemos tempos difíceis, sim, Pai. Mas te entregamos em tuas mãos cada situação dessa, Pai. Nós te entregamos em tuas mãos, Senhor Deus, a provisão, a parte financeira, a angústia, a ansiedade, todos aqueles que dependem, Senhor Deus, de que algo aconteça, para que o seu negócio, Senhor Deus, continue a prosperar, continue a funcionar. E também nós te entregamos em tuas mãos, Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus que tudo pode. Nós temos esses irmãos, Senhor Deus, que hoje estão em situações de enfermidade, Deus Pai, críticas, às vezes, Senhor Deus, dolorosas. Mas nós te pedimos, Senhor Deus, que a tua mão esteja sobre essas pessoas, sobre esses irmãos. Senhor, que o Senhor abra o caminho, Senhor Deus, que eles devam seguir, que o Senhor direcione o melhor tratamento, e que o Senhor esteja cuidando, Pai, desses irmãos nesses dias, e que eles sempre tragam a memória, Senhor Deus, que o Senhor é o Pai deles, que o Senhor está no controle de todas as coisas, e te entregamos em tuas mãos, Senhor Deus, de igual forma a nossa cidade, e em conformidade o nosso país e o nosso mundo, diante desses acontecimentos e dessa pandemia, que tem assolado, Senhor Deus, praticamente que todas as nações. E te entregamos em tuas mãos, que o Senhor esteja, Senhor Deus, nos guardando, nos abençoando e fortalecendo, ó Deus, todas essas pessoas que estão nessa linha de frente, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, trabalhando, mesmo correndo o risco, Senhor Deus, de vida. Que o Senhor abençoe esses profissionais, ó Deus Pai, das mais variadas áreas. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, que nós possamos, Senhor Deus, estar com o nosso coração cada vez mais voltado para o Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor através dos louvores. Aleluia, Jesus.
sentir. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Bendiga o teu santo nome, é Ele quem perdoa os pecados.
Irmãos, graça e a paz. Bom, mais uma vez podemos nos dirigir a vocês, junto com as suas famílias, sentado aí no seu sofá, de repente deitado na cama, né, junto com a família. Mas Deus tem sido bom, apesar de todas as notícias que nós temos ouvido. Queria dizer aos irmãos que, como igreja, nossa liderança da igreja, a gente está sensível e atento às necessidades dos nossos irmãos. Então, essa semana, se você não receber uma ligação nossa, né, na outra semana você liga para a gente, né, porque a gente tem feito contato com os nossos irmãos, sabendo como que estão, quais são as suas necessidades, e nós estamos assim, muito atentos a isso, né, nesse tempo que a gente está vivendo. Mas eu me lembrei agora de um texto que está lá em Gênesis capítulo 26, quando houve fome na terra. Isaac, ele foi tentado, como ao seu pai Abraão, ele ir para o Egito, e Deus fala para ele não ir para o Egito, para que ele ficasse em Gerar. E ali, no meio do deserto, ele edificou um altar, e ele cavou um poço, e naquele poço, uma coisa assim, totalmente imprevisível, teve muita água. Então que Deus possa fazer assim com a sua vida, mesmo talvez os seus negócios, né, em razão desse isolamento social, ficou prejudicado, mas que você possa confiar em Deus, e mais do que isso, você também saber que você faz parte de uma família, de uma comunidade que está sensível, e você não vai estar sozinho. Antes da gente fazer aqui uma oração, eu queria estar também convidando você para na quarta-feira, a partir das 18 horas, vai estar disponibilizado o segundo estudo dessa série Páscoa, que será a Ceia do Senhor, que vai ser ministrada pelo pastor Rodrigo. Então nós vamos estar fazendo uma oração, né, e nós cantamos aqui, nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Essa semana muitos irmãos, eles fizeram as suas ofertas através de transferência bancária. Eu fui aprender isso também, a fazer no celular essa semana, né? Então esse momento você pode adorar a Deus com as suas ofertas, com os seus dízimos, e o pastor Rodrigo vai estar fazendo essa oração aqui pela sua vida, pela sua família. Meus irmãos, esse seria um momento em que a gente aqui como igreja falaria para você pegar o seu envelope, e que a gente estaria fazendo essa oração neste momento. Então a gente vai estar distante, mas que a gente entenda que nesse tempo é um privilégio que a gente possa contribuir com a obra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te entregamos em Tuas mãos agora, Pai. Te entregamos em Tuas mãos, Senhor, a vida de cada um dos nossos irmãos e de todos aqueles, Senhor Deus, que estão nos assistindo. Que o Senhor possa estar dando, Deus Pai, a provisão diária para eles, Senhor Deus, a estratégia correta, Senhor Deus, que o Senhor dê sabedoria, Deus Pai, para viver esse novo tempo, em um tempo de dificuldade, Senhor Deus, onde os prognósticos, Senhor Deus, são os piores possíveis em relação à economia. Mas confiamos no Senhor, ó Deus, nós confiamos em Ti, e que o Senhor pode prover todas as coisas. Que cada um de nós, ó Deus, possa entender que dar o dízimo em Tua casa, que ofertar ao Senhor de uma forma generosa é um privilégio e não um peso e não um fardo. Que assim, Senhor Deus, nós possamos entender e possamos, Senhor Deus, estar todos dispostos, ó Deus Pai, a assim cumprir como diz a Tua palavra. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor Deus, e Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo,
seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, 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 tu és bom, bom, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Aleluia, Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Salmo 55, e a gente vai estar hoje compartilhando um tema a partir desta história e desta crise na vida do salmista Davi. E o tema é atitudes que nos libertam da crise da vida. Então pegue aí a sua Bíblia, abra no Salmo 55 e vamos ler alguns versículos. Do versículo 1 ao versículo 13 e depois do versículo 16 ao 18 e o versículo 22. Escuta a minha oração, ó Deus, e não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me os meus pensamentos, me perturbam e estou atordoado. Diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram o seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem me dera eu tivesse asas como a pomba, eu voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe e no deserto eu teria o abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os inimigos, Senhor. Confunde a língua deles, pois eu vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros e nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam as suas ruas. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar.
se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, eu porém clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, eu choro angustiado e Ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que lutam contra mim. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Meus queridos, a vida, ela não é fácil. O escritor Milor Fernandes, ele disse que viver é desenhar sem ter borracha. Por sua vez, Guimarães Rosa, que foi um grande escritor brasileiro, ele disse que viver é muito perigoso. A vida, ela tem suas complexidades, a vida ela é inusitada, a vida acontece de repente, a vida é imprevisível, e mesmo nós caminhando com Deus ou andando com Deus, haverá crise na nossa jornada. Com certeza, alguns de nós que com mais de 40 anos, se não todos nós, em algum momento especial, especialmente em meio a adversidades das nossas vidas, que desencadearam angústias, que desencadearam inquietações, nós tivemos vontade de fugir. Nós tivemos vontade de jogar tudo por alto, vontade de jogar tudo para cima e ir para um lugar bem distante. Na minha experiência como pastor, eu me lembro de pelo menos 3 situações em que literalmente eu tive que ir atrás de 3 pessoas nos lugares mais inusitados para poder demovê-los daquilo que estava no coração deles fugirem da vida. Os poetas, eles vislumbraram nos seus escritos essa alternativa. Há uma música de Milton Nascimento que ela inicia assim: que vontade eu tenho de sair num carro de boi, de ir por aí, estrada de terra que só me leva, nunca mais ela me traz. Veja se este sentimento dessa música não é o mesmo sentimento que estava no coração do salmista. Ah, quem me dera asas como a pomba, eu voaria e encontraria descanso, eu fugiria para bem longe e no deserto eu teria o meu abrigo. Esses salmos é um salmos de lamentação. Ele começa com um grito de socorro da alma do salmista, e ele diz o seguinte: escute a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. No versículo 2, há expressões muito fortes do estado de alma do salmista, que demonstra que ele está no seu limite. Os meus pensamentos me perturbam, eu estou atordoado, diz Davi. Na Bíblia judaica, a expressão é ainda um pouco mais forte: eu estou atacado de pânico ao fazer a minha oração. O fundo histórico desses salmos está em 2 Samuel, capítulo 15 ao capítulo 18, onde nós percebemos como que desenvolveu aquele processo de rebelião de Absalão, filho de Davi, até que Davi ele tem que fugir com o seu exército, e a gente vai ler ali também o desfecho desta rebelião por parte de Absalão, que trouxe muita dor ao coração de um pai, o coração de Davi. A pergunta que eu faço é: por que esses sentimentos em Davi? Quais foram os processos que desencadearam esse conflito ao ponto de Davi querer fugir da vida? Em primeiro lugar, por aquilo que Davi ele via. O versículo 9 diz o seguinte: pois eu vejo violência e brigas na cidade. A rebelião de Absalão trouxe em Jerusalém uma convulsão social de partidários de Davi contra partidários de Absalão, e isto afligia o coração de Davi. Meus queridos irmãos, nós temos vivido tempos obscuros, tempos de barbárie, onde o ser humano parece não ter qualquer valor. A violência, ela está à frente dos nossos olhos. Isso tem sido causa de sentimentos de pavor e de uma série de síndromes emocionais.
Davi, ele vai ver tudo isso na cidade. Em segundo lugar, por aquilo que ele ouvia. O versículo 3, ele diz: por causa do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram o seu rancor. Imagine as tramas, imagine as difamações, imagine as traições que se noticiavam a Davi, que se sente com as mãos e pés atados. Meus queridos irmãos, quantas palavras negativas nós temos ouvido nesses dias? Quantas notícias ruins têm chegado aos nossos ouvidos? Parece que até aquelas notícias que nós tínhamos ontem, parece que elas deixaram de existir, para nós falarmos unicamente deste mal que tem assolado a humanidade, que talvez seja a pior crise depois da Segunda Guerra Mundial. Notícias que nos chegam e que parece que minam as nossas forças, e nós começamos a flertar com a angústia. Em terceiro lugar, Davi, ele entrou nesse processo de querer fugir da vida por aquilo que ele sentia. Versículo 4, ele diz o seguinte: o meu coração está acelerado, pavores de morte me assaltam. Na Bíblia judaica, o meu coração se desfaz em angústia. Queria chamar a sua atenção, porque quem está falando isso não é um ímpio. Quem está falando isso é uma pessoa que é crente em Deus, uma pessoa que crê em Deus, uma pessoa que professa a sua fé em Deus. Davi é traído por um amigo, por um companheiro, por uma pessoa que comia à mesa com ele. Aitofel, em 2 Samuel capítulo 17, nos diz que ele era um conselheiro de Davi. E um conselheiro de que a voz, ou a opinião, ou o conselho deste homem era considerado a voz de Deus. Está escrito lá em 2 Samuel capítulo 17, capítulo 18. O fato é que o homem pós-moderno, ele vive sob o medo, refém dos seus próprios sentimentos. Há o medo de perder o emprego, há um medo hoje muito grande de ficar doente, há o medo de não alcançar os padrões que a sociedade estabeleceu. E muitas das vezes vive-se uma farsa. Muitas das vezes se foge da própria verdade, se foge da própria história de cada um. E isso gera uma certa ansiedade, uma certa angústia, em que a fuga muitas das vezes se torna uma opção, em que não se consegue vislumbrar uma saída, em que a esperança ela fica por demais remota. E aí a capacidade que nós temos de ter esperança é que mantém os homens vivos e sãos, mesmo nas condições mais difíceis. Isso é interessante. Se a gente for notar tudo aquilo que os homens passaram, eles só conseguiram superar momentos de adversidade porque eles tinham no coração uma esperança. Quando se perde toda a esperança, quando se perde todo o objetivo na vida, escreveu Dostoiévski no seu livro Memória da Casa dos Mortos, quando ele escreveu quando estava preso na Sibéria, ele diz o seguinte, que o homem muitas das vezes se torna um monstro da sua própria desgraça. Quando se perde a esperança, quando se perde o objetivo da vida, diz Dostoiévski, o homem muitas das vezes torna-se um monstro na sua própria desgraça. Como foi que Davi ele saiu desta prisão emocional? Primeiramente, orando. O texto diz que ele clamava a Deus de manhã, à tarde, ao meio-dia, conversando com a sua própria alma, estudando as Escrituras. No nosso caso aqui, nós vamos sair desta
prisão emocional, se por acaso você já entrou nela, não é conectado com o WhatsApp, lendo tudo que mando, todo o lixo que mando para você. Não é assim. Nós vamos sair desta prisão em oração, em conversar com a nossa alma. E uma coisa interessante que eu tenho observado, que a tecnologia parece que aprisionou tanto as pessoas, que o tempo que nós poderíamos ter de solitude e de reflexão, ele tem sido dedicado a estar ouvindo, falando, e sem ter um só momento a sós, consigo mesmo, com a sua alma, com Deus, para poder refletir e encontrar os caminhos que você precisa encontrar para a sua vida e para a sua família. Quando ele fala a sua alma, quando ele ora, no nosso caso, lendo às vezes um bom livro, isso nos dá clareza, sabedoria, quanto às decisões que nós precisamos tomar, pois em momentos de crise, nós precisamos discernir aquilo que é essencial daquilo que é importante, ou daquilo que é secundário. Muitas das vezes nós temos uma coisa que é importante, mas talvez na nossa família, talvez até mesmo na sua empresa, você vai ter que olhar para aquilo que é essencial para que você possa continuar e de repente não ser traído pelas suas próprias emoções ou pelas notícias que vêm até o seu coração. Em primeiro lugar, o que Davi fez? E eu vou repetir, não quero ser repetitivo, mas eu queria que isso entrasse no seu coração, porque já é a terceira mensagem que nós estamos fazendo assim, né, remotamente, e eu estou falando aqui, crendo que você vai estar aí na sua sala, me ouvindo, que eu estou em todas as mensagens, ela tem um ponto, que esse ponto é o seguinte: aqui Davi, ele confiou no Senhor. Davi, ele depositou a sua confiança no Senhor. O versículo 16 diz o seguinte: eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Talvez um dos salmos que mais me fortalece em tempos de aflições e que se torna um bálsamo para a minha vida ou para a minha alma, é o Salmos 9, versículo 9 e 10. Eu gosto muito desse salmo. Esse salmo falou comigo num momento muito difícil da minha vida. E quando eu estou com pessoas, às vezes, que estão sofrendo muito, que é um momento muito difícil, eu gosto de ler esse salmo. E esse salmo diz o seguinte: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiarão em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona aqueles que te buscam. Ouça o que eu vou te dizer. Em tempos de crises, sempre se descortinarão diante de nós dois caminhos. Um caminho para a fuga da realidade. E aí nós viveremos a ilusão que não se sustenta por muito tempo. É aquela história que eu já contei aqui na igreja, né, de um homem que tinha um problema em casa, uma mulher, a sua esposa, era um problema, mas a gente entende que nem sempre é um só que é o problema, às vezes é os dois são problemas. E ele então bebe bastante antes de chegar em casa, porque ele ia se encontrar com a mulher, e ele ia chegar em casa, já que ele bebeu, ele se livraria daquele problema. Mas quando ele chega em casa e que a mulher abre a porta, ao invés dele ver uma mulher, ele vê duas mulheres. Porque um bêbado, ele não consegue ter uma imagem nítida. Então, ao invés dele ver um problema, ele vê dois problemas. Fugir da realidade, fugir da vida, é uma grande ilusão que não vai se sustentar por muito tempo. Ou nós temos também um outro caminho, que é o caminho de confiar em Deus, de entregar a Deus o leme da vida, a direção da vida, e descansar em Deus, e ouvir e obedecer as orientações de Deus. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo sempre está à nossa frente. Quando nós lemos o livro de Lamentações, de Jeremias,
onde Jeremias ele vai descrever a destruição de Jerusalém e o horror que sucedeu aquela situação. No capítulo 3, versículo 19, ele começa falando daquilo que estava no seu coração, das aflições que estavam no seu coração. Então no versículo 19 ele diz o seguinte: eu lembro-me, Senhor, da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Eu lembro disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também, eu não me lembro só das aflições, eu não me lembro só da minha alma se desfalecendo dentro de mim, eu me lembro também do que me pode dar esperança. Esperança. O escritor A.W. Tozer, ele diz o seguinte: o maior problema da igreja é que ela não medita o suficiente acerca da grandeza de Deus. Deus tem nos dado um tempo, irmãos, um tempo de oração, um tempo de preocupações, de angústias, mas um tempo de solitude, um tempo para a gente se encontrar com Deus, um tempo para a gente se encontrar conosco, encontrar com a palavra, com o Espírito Santo, e a gente conhecer mais a Deus, a gente estar mais em intimidade com Deus. Aquilo que eu falei no domingo passado, que me marcou tanto, gente. A gente está sendo convidado para poder entrar na dança da Trindade. A gente está sendo convidado como comunidade, ou aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus, para a gente entrar nesse mistério que é a dança da Trindade, onde Deus é o centro e nós vamos orbitar em torno dele e receber de Deus a graça, receber de Deus a paz, receber de Deus a alegria, receber de Deus a esperança, receber de Deus a fé, para que a gente possa enfrentar a vida. Não com vitimismo, mas alguém que junto com Deus está escrevendo a sua própria história. Ouça, quando nós sabemos quem nós somos e para onde vamos, a crise é uma oportunidade para amadurecer e conhecer a Deus e para interiorizar verdades eternas. As grandes visões, elas vieram após as crises. As grandes empresas hoje que existem no mundo, elas vieram depois da Segunda Guerra Mundial. Esse tempo, você que me ouve, quem sabe você é um funcionário de uma empresa, esse é um tempo para você chegar no patrão e colocar à disposição e perguntar o que você pode fazer pela empresa. Esse é um tempo, né, se você é um gerente ou se você é o dono da empresa, é um tempo, e se você é cristão, para estar diante de Deus, diante da vida, e pedir a Deus discernimento para encontrar algo inovador, criativo, para que nesse tempo você possa fazer uma coisa de forma diferente, mas consiga prosperar mesmo no meio desse deserto que nós estamos vivendo. Na revista Ultimato, de setembro e outubro, o pastor Ronaldo Lidório, ele disse algo bastante pertinente. Ele disse que o sofrimento pode ser um caminho que nos leva à amargura ou ao louvor, à incredulidade ou ao fortalecimento. À medida que nós cremos, nós vemos o mundo com as lentes da graça e nos alegramos naquele que controla a vida. Depositar a nossa confiança em Deus é guardar a fé enquanto a gente anda e a gente chora. Interessante, porque há muitos ambientes religiosos que são disfuncionais, nocivos à nossa humanidade. As palavras retiradas muitas das vezes do contexto, como um mantra, elas querem nos fazer fortes o tempo inteiro. Elas querem nos fazer felizes o tempo inteiro. Um dos textos que é muito dito hoje na internet, alguns irmãos me falaram, e que é vociferado, né,
um grande otimismo, é o Salmo 91, versículo 17. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. E eu pergunto, à luz do Evangelho, à luz desse tempo da graça que nós temos pregado, pois nós estamos no tempo da graça e o Senhor está chamando até mesmo nas dificuldades, e esse tempo, eu creio firmemente que é um tempo para que as pessoas possam abrir os seus ouvidos espirituais para ouvir Deus falando com ele. A pergunta que eu faço é a seguinte: será que eu, com o conhecimento que eu tenho do Evangelho de Jesus Cristo, eu conseguiria estar são, estar muito bem e andando no meio de 11.000 cadáveres? Eu penso que não. Eu penso que eu não posso estar bem se eu tenho notícia de milhares de pessoas que estão morrendo do outro lado do mundo, ou que estão morrendo perto da gente. Eu não quero trazer a você um otimismo raso, nem tampouco uma esperança inconsequente, porque a vida, ela não é assim. Permita-se ser humano, permita-se ser gente, permita-se lamentar, permita-se chorar, mas que esse lamento, que esse choro não seja sem propósito. Leve isso até o altar de Deus, até a presença de Deus. Depositar confiança em Deus é não deixar de semear no sofrimento, pois há promessa de frutos para aqueles que semeiam na dor. Salmo 84, versículos 6 e 7, que é uma leitura e meditação obrigatória nesses tempos de aflições, diz assim: os que confiam no Senhor receberão forças, encarnarão a esperança, e mesmo que passem pelo vale de Baca, leia-se, vale de lágrimas, farão dele uma fonte e encherão os seus tanques, porque a sua força está em Deus. Isso é, às vezes a gente lê o texto bíblico e às vezes a gente não presta atenção nos detalhes. Eu me lembro aqui de Lucas 12, em que Jesus ele vai falar primeiro da ansiedade com a multidão, depois Jesus vai falar da ganância que estava na pessoa que fez uma pergunta sobre herança a Jesus, e depois Jesus traz uma parábola de um homem em que plantou, colheu muito, e ele disse um dia à sua alma, ele disse, aumentou os seus celeiros, e depois ele disse o seguinte: agora come, né? Descansa, ó minha alma, porque eu tenho muitos bens dentro de casa. Não é errado você ter muitos bens, não é errado você trabalhar e ter segurança. Aliás, isso é mandamento lá de Gênesis capítulo 1. O erro daquele homem foi exatamente que ele não pergunta nada para Deus, ele diz para a sua própria alma, ele diz para ele mesmo aquilo que ele vai fazer. A força dele não estava em Deus, a força dele estava nos seus bens. Meus queridos irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo, né, o Michael Gorin, ele disse que ela tem derrubado alguns ídolos da nossa cultura. Alguns ídolos, tem exposto e derrubado outros. Por exemplo, o dinheiro ou a economia é um ídolo. E tantas pessoas estão desesperadas porque elas não é que elas perderam aquilo que vai lhes dar a sobrevivência, mas perderam de repente o conforto e a segurança num futuro que eles tinham, e de repente da noite para o dia, né, a situação veio e derrubou aquilo que era um ídolo. Elas estão desesperadas. A nossa força está em Deus, a nossa confiança ela está em Deus. A segunda atitude é que Davi, ele lançou as suas preocupações sobre Deus. Versículo 22, ele diz o seguinte: entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele susterá, jamais permitirá que o justo ele venha a cair. Meus irmãos, definitivamente, nós não temos estrutura para suportar os problemas da vida.
Nós não temos estrutura para suportar as contingências que a vida nos traz. Nós não damos conta da vida. Nós não temos o controle das variáveis da vida. Por isso a sabedoria bíblica nos ensina a nós descarregarmos de uma forma intencional as nossas ansiedades, as nossas preocupações em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, ele diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Veja que essa oração de entrega de Davi no Salmo 55 se dá em vulnerabilidade, ele a faz em quebrantamento, rasgando o seu coração diante de Deus. E quando nós assim oramos, nós vencemos essa pulsão do nosso orgulhoso coração que acha que nós podemos confiar em nós mesmos. Eu queria chamar a sua atenção, pois o texto diz que o Senhor, Ele não permitirá que o justo caia. Interessante, porque a teologia da prosperidade, né, faria uma pergunta: mas isso aqui não é cair? Isso seria cair para eles. E é muito interessante isso, né? Porque nesse momento os pregadores da teologia da prosperidade deviam estar na linha de frente, lá nos hospitais, orando e determinando, né, para que todas aquelas pessoas pudessem voltar sãos para casa. E isso só confirma aquilo que eles vêm falando há 15 anos. Há 15 anos. A vida, ela é complexa. A vida não é 2 e 2 é igual a 4. Às vezes pode ser 5. E eu olho para o texto e falo: puxa vida, será que esses sentimentos de Davi não é cair? E aí Deus me levou a uma imagem, que é a imagem do carvalho. Uma árvore grande, com seus troncos muito espessos. Uma árvore muito forte, com raízes muito bem fundamentadas, que acabam sendo usadas pelos cientistas como medidores de tempestades. Essas árvores em tempestade muito forte, depois que passa a tempestade, as suas folhas estão feias, caídas, os galhos assim, bem sofridos, mas esse carvalho, ele continuou ali de pé, porque tem as suas raízes profundas. Eu queria te encorajar hoje a colocar sua vida, as suas preocupações aos cuidados de Deus. Isaías capítulo 58, versículo 11, eu queria profetizar isso na sua vida. Diz que o Senhor o guiará constantemente. O Senhor satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. E eu queria concluir dizendo que, como filho do homem, a fuga sempre se mostra uma opção. E Deus nos entende, Deus te entende. Por isso, em Isaías capítulo 40, versículo 31, o Senhor nos diz o seguinte: mas aqueles que se esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansem. Fique firme, irmão. Confie em Deus. Pela sua vida, pela sua família, nós temos colocado os nossos joelhos no chão. E lembre-se que nesse tempo você não estará sozinho. Você tem uma família, você tem uma comunidade. Está atenta diante de Deus e atenta também à sua vida. Ouça, Jesus, o Filho de Deus, ele vivenciou a traição de um amigo, ele vivenciou os horrores do Getsêmani, onde ele se entristeceu até a morte, onde
ele faz aquela oração, né, muito emblemática: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja a tua vontade. Tornou-se maldito de Deus, expiando os nossos pecados, nos reconciliando com Deus, mediante a nossa fé e o arrependimento do nosso pecado. De forma, meus queridos irmãos, agora, nós não somos daqueles que se desesperam, nós somos os da ressurreição, nós somos filhos de Deus, nós somos os da esperança, nós somos daqueles que não se curvam diante dos ídolos da nossa cultura. Nós somos um paradoxo, nas palavras de Paulo, daqueles que são contristados, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. E nas palavras de Paulo aos Efésios, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, é o mesmo poder que opera hoje nas nossas vidas. A mesma graça que nos socorre, é a graça que nos põe de pé. E esta maravilhosa presença que dá robustez à nossa esperança de que tudo vai ficar bem. Antes de nós fazermos uma oração pela sua vida, eu gosto muito de um hino do Ministério Zoe, que aquieta a minha alma. E eu queria cantar junto com você esse hino, e depois nós faremos aqui uma oração. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia, glória a Deus. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Da minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só.
vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz teu coração ouvir tua voz. Aleluia, Jesus. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na Na verdade, verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Pai, que a tua palavra, Senhor, ó Deus, possa de uma forma copiosa, ó Deus, ser interiorizada nos nossos corações, arraigada na nossa alma, de forma que pelas lentes da fé e pelos olhos do Espírito, ó Deus, possamos olhar, ó Deus, o dia de hoje, ó Deus, e aquilo que vem, debaixo da tua graça e debaixo da tua misericórdia. Senhor, fortaleça cada um dos meus irmãos, derrama sobre eles a tua graça e bênção, ó Deus, e que possam ser discípulos de Cristo Jesus, ó Deus, e que possam ser bênçãos desse tempo que nós estamos vivendo, Senhor. Bênção, Senhor, ó Deus, para a comunidade onde nós estamos inseridos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que a provisão, ó Deus, que a alegria, ó Deus, que a paz que excede todo entendimento, ó Deus, possa estar em cada lar, em cada família, ó Deus, em cada coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos, Senhor, ó Deus, mais do que tudo, nós te pedimos a tua presença, mais do que tudo, Senhor, ó Deus, seja um tempo da gente se desvencilhar daquilo que nos prende, daquilo que impede que a gente esteja diante de Ti sem reservas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e que aguardam a volta de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. E além da presença de Deus, que é aquilo de mais importante, mas tem nos feito muita falta, né? Aquele forte abraço, né? Que a gente dá e que a gente recebe dos irmãos. Deus abençoe.